Órgãos infectados por HIV. Polícia prende sócio de laboratório e mais um dos responsáveis pelos laudos errados. E você vai ver também. 4 dias após o temporal, mais de 500 mil clientes seguem sem energia em São Paulo. Nobel de Economia 2024. O trio leva prêmio com estudos sobre prosperidade das nações. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha, a gente começa essa edição falando do caso dos órgãos contaminados com HIV que foram transplantados em pacientes no Rio de Janeiro. E a Polícia Civil do Rio prendeu hoje o sócio do laboratório que emitiu esses laudos errados e outra pessoa que teria sido a responsável pelo laudo. Também foi presa. Vamos acompanhar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza a Operação Verum, com 4 mandados de prisão para investigados no caso dos transplantes de órgãos infectados pelo HIV. 6 pessoas que estavam na fila do transplante da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro receberam órgãos infectados pelo vírus de 2 doadores e agora testaram positivo para o HIV. Um dos presos é sócio do PCS Laboratório Saleme, apontado pelo governo do Rio como responsável pelo erro que causou as infecções. Walter Vieira é médico ginecologista e responsável técnico do laboratório. Ele assinou um dos laudos com o falso negativo e é tio do deputado federal Dr. Luizinho, que foi secretário de Saúde do Estado. Outro preso é Ivanilson Fernandes dos Santos, apontado como um dos responsáveis pelo laudo. Os alvos dos mandados de prisão são investigados por crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária. Os advogados que representam o Laboratório Saleme informaram que os sócios da empresa vão prestar todos os esclarecimentos à Justiça. Agentes da Delegacia do Consumidor também começaram a cumprir 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A sede do PCS Lab Saleme, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, teve de ser arrombada pelos policiais. O local estava interditado desde a semana passada. As investigações indicam que os laudos falsificados por um grupo criminoso foram utilizados pelas equipes médicas, induzindo-as ao erro, o que levou à infecção dos pacientes. Um dos pacientes veio a falecer com as causas da morte ainda sob investigação. A unidade privada foi contratada pela Secretaria de Saúde do Rio em dezembro do ano passado, em um processo de licitação via pregão eletrônico no valor de 11 milhões de reais para fazer a sorologia de órgãos doados. A polícia investiga se o laboratório Saleme falsificou laudos em outros casos além dos transplantes, já que a unidade atendia outras 10 unidades de saúde estadual. Realmente um caso muito polêmico e que vai além da saúde, envolve também crimes. E então, para você entender melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado criminalista Ricardo Vieira. Bom dia, doutor Ricardo. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. E a todos os telespectadores da Rede TV, é um prazer estar novamente aí com vocês. Doutor Ricardo, como eu disse aqui na abertura, não é só um caso de saúde, mas também são crimes cometidos. Então eu peço, para você explicar para as pessoas que nos assistem, quais os crimes que as pessoas devem responder? A gente viu aí que já foram presas hoje pelo menos 2 pessoas. Primeiramente, nós devemos fazer uma distinção, se existiu a morte de pessoas ou não, porque existindo a morte, a pena vai ser outra. Por exemplo, se por causa do HIV as pessoas acabaram contraindo
essa doença, por causa dessa inobservância de fazer esses testes, contraíram essa doença e, porventura, elas acabaram falecendo por conta disso, eu entendo que os médicos da clínica, os profissionais da saúde que deveriam se atentar por isso, eles podem responder por homicídio. E aqui eu também faço uma ressalva, que eu não entendo que seja o homicídio culposo, aquele que não houve intenção de matar. Pelo que se verifica na reportagem e os fatos narrados, existiram falhas muito graves de procedimentos e, ao que tudo indica, foi o homicídio cometido pelo dolo eventual. Esses representantes, caso haja o resultado morte, eles podem responder por um homicídio por dolo eventual. Caso não existam pessoas que faleceram, aí existem 2 crimes que as pessoas relacionadas a essa clínica, elas podem responder, que são crimes relacionados à transmissão de doenças infecto-contagiosas. Aí vai depender muito da conduta de cada um para poder enquadrar nesses 2 crimes previstos no Código Penal, nos artigos 131 e 132. E, doutor, então, pelo que o senhor falou aí, os crimes vão depender da extensão dos danos causados. Por exemplo, na pior das hipóteses, a morte. Pela informação que a gente tem até agora, não houve registro de mortes. Então, eu queria saber se dá para a gente ter uma noção das punições, qual a penalidade, né? Qual a sentença que pode ocorrer, né, nesses casos que a gente tem, de acordo com as informações que a gente tem em mãos no momento, e se o senhor identifica algum agravante que pode até aumentar essa pena, pelas informações, claro, que a gente tem por enquanto. Bom, existe o crime previsto no artigo 131 do Código Penal, que é transmitir grave moléstia. Essa grave moléstia, para a população entender, é o crime, o tipo de transmissão via HIV, que é uma doença muito grave, que todo mundo sabe que compromete a vida das pessoas, e nesse crime a pena pode chegar de 1 a 4 anos. O outro crime, que é expor a vida das pessoas em risco, que é um crime mais leve, que é a periclitação, esse crime tem uma pena de 3 meses a 1 ano, se não gerar um fato mais gravoso. Mas eu acredito que as condutas aqui narradas, por se tratar de uma clínica que precisava fazer os exames e não o fez, ela pode sim, os responsáveis legais, e aí também para a população entender que no direito penal as pessoas são punidas de acordo com a conduta que elas praticam, né? Não existe punição, por exemplo, da clínica, e sim dos responsáveis legais pela clínica, né? Então, esses responsáveis, eles podem sim responder lá pelo artigo 131 do Código Penal, que a pena vai de 1 a 4 anos e também multa. Muito importante a sua resposta, diferenciando a clínica do profissional. E por enquanto, como a gente acabou de ver aí, 2 pessoas foram presas, o sócio e o profissional que era supostamente responsável pelos exames. Há a possibilidade de outras pessoas também responderem, e até pessoas ligadas ao governo do estado, já que é importante a gente lembrar, o laboratório prestava um serviço público, né, doutor? Com certeza, isso merece investigação, até porque, como se trata do SUS, né, envolvendo o transplante de órgãos, essa empresa que é conveniada junto aos órgãos públicos, cabe também aos órgãos públicos o dever de fiscalizar essa clínica. E durante o inquérito policial, com certeza vai ser apurado quem tinha o dever de fiscalizar, se deve ser punido ou não, se essa fiscalização foi falha ou não. Também, além do crime do 131 do Código Penal, que é transmitir moléstia grave, tem a questão também de eventual associação criminosa, porque se for verificado mais casos e outras condutas criminosas, essas pessoas também podem responder por associação criminosa, sobretudo
por também driblar esses exames e não fazê-los da maneira mais adequada, porque além do crime de transmitir a doença, foi emitido um laudo, e um laudo que foi falso. E por conta disso, pessoas foram submetidas aos transplantes, né, de órgãos e foram infectadas por causa disso. Então, muito provavelmente, essas pessoas possam responder pela associação criminosa, porque a associação criminosa ela exige o cometimento de crimes no plural, como o próprio nome diz. Então, provavelmente, as penas podem também se agravar por conta dessa associação criminosa. Tá certo, então, doutor, uma situação muito complexa e eu agradeço muitíssimo a sua participação, que ajuda os nossos telespectadores a entenderem um pouco. Nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto e acabamos de conversar com o doutor Ricardo Vieira, ele que é advogado criminalista. Muito obrigado pela sua participação e uma ótima semana para o senhor, doutor. Eu que agradeço, Kleber, e a todos os telespectadores da HIT TV, desejo uma boa semana. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto para falar que morreu ontem, aos 73 anos, o publicitário Washington Oliveto. Oliveto estava internado há 5 meses no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, tratando de complicações pulmonares. E a morte foi atestada por volta das 17h15. E o motivo alegado foi uma pneumonia e choque séptico, que provocaram a falência múltipla dos órgãos. O publicitário sempre fez questão de dizer que era corintiano fanático. Ele acumulou mais de 50 prêmios Leão no Festival de Publicidade de Cannes e também foi classificado como um dos 25 publicitários mais importantes do mundo e recebeu o título de publicitário do século pela Associação de Agências Latino-Americanas e fez parte do Hall da Fama do Festival Ibero-Americano de Publicidade. Um dos episódios mais marcantes foi o sequestro dele em 2001. Na época, Oliveto passou 53 dias em cativeiro antes de ser libertado. Os responsáveis pelo crime foram condenados a 30 anos de prisão. O corpo de Washington Oliveto será transportado de avião para São Paulo, onde acontecerá o velório em uma cerimônia restrita a familiares e amigos. O publicitário deixa a esposa e 3 filhos, Homero, Antônia e Theo. E veja a seguir, terceiro dia do apagão na Grande São Paulo. Mais de 500 mil pessoas estão sem energia. E agora, na sua tela, imagens ao vivo de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A temperatura por lá é de 24 graus, com o sol entre as nuvens. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 11 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, mais de 500 mil imóveis, né, ainda estão sem energia na Grande São Paulo no terceiro dia de apagão. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai se reunir com a ANEEL nesta segunda-feira para tratar desse assunto. Nesta segunda-feira, a Enel informou que, no total, 537 mil imóveis de cidades da Grande São Paulo ainda continuavam sem energia elétrica, pelo terceiro dia seguido de apagão. Segundo a empresa, mais de 350 mil desses moradores sem luz estão na capital paulista, enquanto os demais estão em cidades como Taboão da Serra, Cotia, São Bernardo do Campo. A concessionária também afirmou que, na cidade de São Paulo, os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. A falta de energia começou após um temporal ter atingido o estado de São Paulo na última sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, 7 pessoas morreram na região metropolitana e no interior do estado. Segundo a Sabesp, o apagão também afeta o abastecimento de água em várias cidades. Ainda conforme a Enel, cerca de 1,5 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado.
e a companhia segue trabalhando para restabelecer o fornecimento completo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel não cumpriu o plano de contingência para eventos climáticos extremos e colocou menos funcionários em campo do que o esperado após a tempestade que atingiu São Paulo. E o Hezbollah ameaçou realizar novos bombardeios contra Israel nesta segunda-feira, se os ataques continuarem no Líbano. Vamos conferir. O alerta foi feito depois de um ataque com drones no domingo contra uma base militar perto da cidade de Haifa, que matou 4 soldados e feriu mais de 60 pessoas. Na ação, 7 soldados ficaram gravemente feridos. O Hezbollah dedicou o ataque ao seu antigo líder, Hassan Nasrallah, morto em um bombardeio israelense em 27 de setembro em Beirute, e ameaçou Israel com mais agressões se a ofensiva no Líbano continuar. O movimento libanês afirmou no domingo que os seus militantes lutavam com armas automáticas e foguetes contra soldados israelenses em pelo menos 4 aldeias fronteiriças com Israel. Já o exército israelense relatou batalhas corpo a corpo com o Hezbollah e anunciou a captura de um combatente do grupo libanês, a primeira desde que lançou a ofensiva terrestre no Líbano em 30 de setembro. No meio da escalada na região, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país está totalmente preparado para uma situação de guerra com Israel, embora tenha reiterado que o seu governo quer paz. Diante das ameaças do Irã, os Estados Unidos anunciaram a implantação de um sistema de defesa antimísseis em Israel. Olha, e ainda sobre esse assunto, o Pentágono anunciou o envio de um sistema de defesa antimísseis de grande altitude para Israel. O sistema será operado por militares americanos para ajudar o país a se defender dos ataques do Irã. E 3 norte-americanos foram anunciados hoje como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia. O trio fez pesquisa sobre as diferenças de prosperidade entre as nações. Vamos ver. O turco-americano Daron Acemoglu e os britânico-americanos Simon Johnson e James A. Robinson foram anunciados como os vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Os pesquisadores que trabalham em centros acadêmicos dos Estados Unidos foram premiados por seus estudos sobre como as instituições são formadas e como afetam a prosperidade. Este ano decidimos ter um prêmio que eu acho que é sobre uma das nossas maiores questões, que é por que os países ricos são muito mais ricos do que os países pobres. Por que os países pobres são tão pobres? Porque eles permanecem pobres por tanto tempo. E os 3 laureados estudam essa questão há pouco mais de 20 anos. Eles começaram e chegaram, achamos, a conclusões muito interessantes e muito úteis. Ao estudar os diferentes sistemas políticos e econômicos introduzidos pelos colonizadores europeus em todo o mundo, os 3 estudiosos demonstraram uma relação entre instituições e prosperidade. Acemoglu e Johnson são professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Robinson é professor da Universidade de Chicago. O Prêmio Nobel de Economia é o único que não estava previsto no testamento do filantropo Alfred Nobel. O anúncio dos vencedores de economia encerra a temporada 2024 das condecorações. O Prêmio Nobel inclui uma medalha de ouro, um diploma e $1 milhão, ou mais de 5 milhões de reais para cada categoria. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer a encantadora praia de Palma de Mallorca, na Espanha. Confira comigo. Palma de Mallorca, a capital das Ilhas Baleares, é um destino fascinante no mar Mediterrâneo. Conhecida por suas belas praias, clima ameno e rica história, a cidade combina elementos de cultura, arquitetura e natureza. Além disso, Palma de Mallorca é um ponto de partida ideal para explorar as paisagens naturais da ilha, como montanhas, baías e vilarejos pitorescos, atraindo turistas de todo o mundo, oferecendo uma experiência rica e diversificada. E como de costume, né, depois de conhecer um pouco do local, nós vamos com uma câmera ao vivo de lá. Saindo do Brasil, vamos para a Espanha, mais precisamente para a praia de Del Albir, em Palma de Mallorca. Por lá agora, né, são quase 17 horas, ou 5 da tarde.
E apesar de pertencer ao território espanhol, Palma de Mallorca foi fundada pelos romanos. Além de suas atrações históricas, a cidade é famosa por suas ruas de paralelepípedos, também boutiques charmosas e uma rica gastronomia. E assim, com essa vista encantadora, que transmite aí, muita beleza natural de Palma de Mallorca, a gente encerra esta edição da manhã do Redação Hit. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana e até mais.